Bom, gente, vamos dar continuidade à gravação dos nossos vídeos com mais uma questão sobre o BR Office Writer, processador de texto do pacote BR Office. Essa questão aqui que agora fala sobre seleção de texto com o mouse. Então, nós temos, ao dar um duplo clique no botão esquerdo do mouse, quando o ponteiro do mouse estiver posicionado na margem esquerda do texto de um documento no Writer, será... Então, o que vai acontecer quando você colocar o ponteiro do mouse na margem esquerda e com um clique duplo, se um clique duplo for aplicado, o que vai ocorrer no caso? Então, veja bem, vamos alternar aqui para uma janela do Writer. E nós temos aqui a margem esquerda, superior, direita e no final da página a margem inferior. Então, se eu coloco o ponteiro do mouse na margem esquerda, que é esse espaço em branco, antes das linhas, e aplico um clique duplo, o que acontece? A primeira palavra que estiver na linha, à mesma altura do ponteiro do mouse, vai ficar selecionada. Por quê? Veja bem. Primeiramente, vamos colocar o ponteiro do mouse no texto, nesse parágrafo. E se eu aplicar um clique, nós sabemos que o cursor será deslocado de onde estiver para o local onde for clicado. E se eu aplicar um clique duplo, vai ser selecionada a palavra que estiver mais próxima do cursor, do ponteiro do mouse. Então, aqui no caso, a palavra concursos, 1, 2. 2 cliques, ela vai ficar selecionada. Com 3 cliques seguidos, clique triplo, nós vamos selecionar uma frase. Então, nós temos aqui informática para concursos públicos, ponto. Informática para concursos públicos, ponto. Então, nós digitamos aqui uma frase e copiamos e colamos aqui várias vezes para formar aqui esse parágrafo com 7 linhas. Então, no caso, 8 linhas ao todo. Vamos aplicar 3 cliques consecutivos aqui na palavra concursos. 1, 2, 3. Então, informática para concursos públicos. 1, 2, 3, informática para concursos públicos. E se eu aplicar 4 cliques consecutivos, o parágrafo inteiro vai ficar selecionado. 1, 2, 3, 4 cliques consecutivos. Certo? Então, no caso, 2 cliques seleciona uma palavra, 3 cliques seleciona uma frase e 4 cliques seleciona um parágrafo inteiro. Se eu colocar o ponteiro do mouse na margem esquerda, vai mudar alguma coisa? Não. Um clique vai trazer o cursor para o início dessa terceira linha. Estou aqui colocando o ponteiro do mouse na margem esquerda, na altura da terceira linha desse parágrafo. Então, se eu aplicar um clique, o cursor vai vir para essa linha, o início dela. Se eu aplicar o clique duplo, que é o que cobra a questão, essa primeira palavra, que é a palavra informática, 1, 2, vai ficar selecionada. Se eu aplicar 3 cliques, o que vai ficar selecionado é a frase, 1, 2, 3. E se eu aplicar 4 cliques consecutivos, o parágrafo inteiro. 1, 2, 3, 4. Então, não muda nada. Então, vai ficar selecionada uma palavra quando for aplicado um clique duplo no texto ou na margem esquerda. Uma frase com um clique triplo no texto ou na margem esquerda. E o parágrafo inteiro com 4 cliques consecutivos no texto ou na margem esquerda. Certo? Então, provavelmente essa questão foi colocada para que o candidato talvez se confundisse com os recursos do Word. Porque nós temos aqui já uma janela do Word também com esse parágrafo, já deixamos aqui inserido. E se eu colocar o ponteiro do mouse no texto e aplicar o clique duplo, vai selecionar a palavra. Então, esse procedimento ele se repete no Writer. Clique duplo, seleciona uma palavra. Já 3 cliques seguidos, ao invés de selecionar só uma frase, seleciona um parágrafo inteiro de uma vez. Caso eu queira selecionar apenas uma frase no Word, existe um procedimento que é colocar o ponteiro do mouse sobre uma das palavras da frase e com a tecla Ctrl pressionada, aplicar apenas um clique. Pronto. Então, eu apliquei um clique sobre a palavra concursos, só que eu estava ali com a tecla Ctrl pressionada aqui no teclado. Então, Ctrl e um clique seleciona uma frase no Word. Então, no Writer é um clique triplo e aqui é Ctrl mais um clique. Porque o clique triplo ele já seleciona o parágrafo inteiro.
Se eu deslocar o ponteiro do mouse aqui para a margem esquerda, nós vamos perceber, primeiramente, que o formato do ponteiro do mouse, de um palitinho, ele muda para uma seta apontando para a direita. Então, quando se aplica aqui um clique, o Word já seleciona uma linha inteira. Aqui estiver a altura do ponteiro do mouse. Então, já selecionou uma linha inteira. Se eu aplicar 2 cliques com o ponteiro do mouse bem aqui na margem esquerda, já vai selecionar o parágrafo inteiro. 1, 2. O parágrafo inteiro. Então, lá no Writer, nós vamos procurar um item lá para a questão que indique que vai ficar selecionada apenas a primeira palavra que estiver na linha. E aqui no Word, vai ser selecionado o parágrafo inteiro. E provavelmente tem algum item lá indicando isso. E o clique triplo na margem esquerda seleciona o documento inteiro. Então, em qualquer uma das linhas do texto, vejam que aqui como tem ainda, olha, 1, 2 linhas em branco, fica também selecionado. Enquanto o clique duplo só seleciona até a última linha de texto do parágrafo. E o clique triplo, ele vai selecionar todo o documento inteiro. É correspondente a um Ctrl T aqui no Word, né, que é o atalho do comando selecionar tudo de uma vez, todo o documento. E no Writer, o atalho de selecionar tudo é Ctrl A, um pouquinho diferente. Então, aqui no Word, o clique triplo na margem esquerda corresponde justamente a selecionar o documento inteiro. O clique duplo, o parágrafo, e um clique só, uma linha de texto. Certo? Então, nós temos esse procedimento de seleção com o mouse no Word, e o que nós vimos aqui, que foi no Writer, procedimento igual, só aquele do clique duplo sobre uma palavra e seleciona uma palavra. Então, os outros procedimentos aí para a seleção se diferenciam. O clique duplo é o único que é o mesmo. Então, vamos voltar aqui para a questão e analisar os itens A, B, C, D, E. Então, indica aqui que ao aplicar um clique duplo na margem esquerda de um documento, do texto de um documento no Writer, letra A, será posicionado o cursor de texto no início da linha. Não, isso iria acontecer se fosse só um clique. O cursor, que aparece lá no texto, ele seria deslocado para o início dessa linha com um só clique. A letra B diz que vai ser selecionado todo o texto do documento. Falso. Lá no Writer, com vários cliques consecutivos, você não seleciona o texto todo. Como no caso no Word, um clique triplo na margem esquerda seleciona tudo. Então, no Writer, você utiliza o atalho que é o Ctrl A, bem rapidinho, ou então no menu editar você encontra a opção selecionar tudo, certo? Então, um clique duplo na margem esquerda não seleciona todo o texto. A letra C diz, vai ser selecionada a primeira palavra da linha. Esse é o item correto para o Writer, que é o caso aqui da questão. Então, clique duplo na margem esquerda, vai ser selecionada a primeira palavra da linha. A letra D diz que vai ser selecionado todo o parágrafo. Então, esse seria o item correto para uma questão do Microsoft Word. Então, com certeza, a gente já sabia aqui que eles iriam colocar isso daqui para confundir o candidato. E na letra E diz que vai ser selecionada toda a linha. Falso. Então, no caso, a letra C é que é a opção correta. Clique duplo na margem esquerda do BR Office Writer, seleciona a primeira palavra da linha. Ok? Vamos adiante. Mais outra questãozinha sobre o BR Office Writer. No BR Office Writer, para mostrar ou ocultar as marcas de formatação do texto, marcas de parágrafos e outros símbolos ocultos, barra de ferramentas padrão, clica-se na ferramenta. Bom, existe uma ferramentazinha que realmente exibe ou oculta, como diz aqui, as marcas de formatação, como marca de parágrafo. Como num vídeo aqui anterior nós comentamos. Quando você termina a digitação de um parágrafo, você tecla Enter. Quando você não deseja encerrar o parágrafo e sim só aquela linha, você tecla Shift Enter para executar uma quebra de linha. Então, com isso, o programa entende que você deseja continuar a digitação do mesmo parágrafo, só que não vai terminar aquela linha toda, até a margem direita. Vai continuar a digitação na próxima linha. Então, quando você deseja encerrar o parágrafo, você tecla Enter. E você não visualiza nenhum tipo de símbolo no local onde o cursor estava ao se teclar Enter. Mas um símbolo, que é uma marca de formatação de parágrafo, pode ser mostrado. Quando você vai digitar uma palavra que termina e vai digitar outra, você dá um espaço e naquele local você só vê o espaço em branco, não vê nenhum tipo de símbolo. Mas pode visualizar quando você ativar uma ferramenta que se encontra na barra de ferramentas padrão,
Lembro-me aqui agora, nesse momento, que em uns vídeos aqui anteriores, nós resolvemos uma questão do concurso do TRE do Ceará, realizado pela Fundação Carlos Chagas em 2012, que perguntava uma ferramenta que mostra ou oculta marcas de formatação no texto, se encontra em uma barra de ferramentas no BR Office Writer denominada, e a opção correta era barra de ferramentas padrão. Então nós já falamos sobre esse recurso aqui em vídeos anteriores. E o nome dessa ferramenta, primeiramente, caracteres não imprimíveis. Já vejo que a letra B, olha, tem caracteres não imprimíveis. A letra A tem formatação. A letra C tem mostrar tudo. É o nome que esse comando recebe no Microsoft Word. E tem inclusive o atalho também, que é o atalho que se usa no Microsoft Word. Então no Microsoft Word, mostrar tudo, atalho Ctrl asterisco. No BR Office Writer, esse recurso se chama caracteres não imprimíveis e o atalho é esse aqui, Ctrl F10. Então muda o nome, a descrição da ferramenta e muda também o seu atalho de teclado. A letra D tem marcadores e a letra E tem estilos. Estilo de formatação que a gente viu aqui no vídeo anterior. Então o correto para o Writer é isso aqui, caracteres não imprimíveis, onde o atalho é Ctrl F10. Vamos aqui alternar para aquela janelinha do Writer que nós estávamos utilizando. E aí, no caso aqui, no final desse parágrafo, eu vou clicar e teclar Enter. Então, ao clicar numa ferramenta, a ferramenta é essa aqui, caracteres não imprimíveis. Peço que aí vocês olhem para a primeira barra de ferramentas que vem logo abaixo da barra de menu. Onde começa com as ferramentas novo, abrir, salvar, o envelopezinho, que é a ferramenta para enviar o documento como e-mail. E lá no finalzinho, tem a ferramentazinha chamada caracteres não imprimíveis. Né? Como se fosse a letra P, só que para o lado esquerdo, ao contrário. Então, quando você apontar para essa ferramenta, vai aparecer aí a descrição dela. Caracteres não imprimíveis. E quando você clicar, aqui no local onde foi teclado Enter, nós vamos estar aqui visualizando, olha, exatamente esse símbolo, que é o símbolo da ferramenta caracteres não imprimíveis. Então, aumentando aqui o zoom, olha, bem grande, essa é a mesma ferramenta que está lá na barra de ferramentas padrão. Chama-se caracteres não imprimíveis e tem como atalho de teclado aqui nesse programa Ctrl F10. Então, cada local onde se tecla Enter, aparece essa ferramenta, esse símbolo, que é o símbolo da ferramenta. E vocês vão visualizar aí também que de uma palavra para outra, onde você teclou espaço, está aparecendo um pontinho aí, que também é um símbolo de marca de parágrafo, no caso de espaçamento de uma palavra para outra dentro do parágrafo. E de término de parágrafo, inicialização de um outro, é o próprio símbolo que está lá na ferramenta. Então, nesse aplicativo aqui, o atalho é Ctrl F10, tá? E no Word, essa mesma ferramentazinha, ela já vai se encontrar aqui na primeira guia, que é a guia início, em um grupo, em uma caixa de um grupo aqui, chamado parágrafo. Então, vai ter aqui a mesma funcionalidade, quando eu clicar, também vai aparecer o mesmo símbolozinho no final do parágrafo e um pontinho entre as palavras no local onde foi dado o espaçamento, ok? Então, as opções que nós tínhamos aqui, logo de cara, pelo nome da ferramenta, o nome do recurso, letra B, caracteres não imprimíveis. E também pelo atalho de teclado. A letra C, mostrar tudo, é o nome da ferramenta no Word, Ctrl asterisco é o atalho de teclado no Word. A Alt Tab aqui que tinha na letra E, vocês já sabem que é para alternar entre janelas abertas. Inclusive eu estou usando aqui várias vezes no teclado. Shift F não é atalho de nenhuma ferramenta, de nenhum recurso. E na letra A, Ctrl Shift F. O que faz esse atalho no caso aqui do Writer? Se você pediu para localizar, digamos, a palavra concursos dentro daquele documento, foi localizada a palavra concurso, certo? E se depois você quiser novamente localizar a mesma palavra que você solicitou anteriormente, pode teclar Ctrl Shift F. O que significa? Que o Writer vai repetir a última localização feita. Então, se você pediu para localizar uma palavra, uma frase, uma parte do texto, e já fechou a caixinha de diálogo localizar, se você teclar Ctrl Shift F, ele já vai localizar e selecionar diretamente a última localização que foi feita.
Lembrando também que para abrir a caixa de diálogo para localizar uma outra palavra diferente, é Ctrl F. E para repetir a mesma localização feita anteriormente, Ctrl Shift F, ok? Isso no BR Office Writer. Então a gente encerra aqui mais esse vídeo com recursos sobre o BR Office Writer, tá? Na questão anterior sobre seleção com o mouse, e aí nós até fizemos uma comparação com o Word, e aqui é a mesma coisa. Tá? O que muda realmente é o nome da ferramenta e o atalho de teclado em relação ao Microsoft Word. Letra B de bola, a opção